Ela acordou às 3 da manhã, com o coração acelerado. Não foi um pesadelo. Não foi barulho na rua. Foi a luz azul do celular piscando na mesa de cabeceira. Uma notificação. Só uma. E mesmo sabendo que não era nada importante, mesmo sabendo que deveria voltar a dormir, ela pegou o aparelho e ficou lá, por 2 horas, rolando a tela sem entender por quê. Sabe o que é mais assustador? Ela não estava viciada. Ela estava treinada. E se você já fez isso, se já pegou o celular sem querer, sem motivo, só porque sim, então você também foi. E o pior, você nem percebeu quando começou. O nome dela era Clara, 32 anos, professora de biologia, casada, mãe de um menino de 7 anos. Uma vida comum, uma rotina normal. Nada fora do padrão. Mas nos últimos 6 meses, algo havia mudado, e ela não conseguia colocar o dedo na ferida. Ela acordava cansada, mesmo depois de dormir 8 horas. Sentia uma ansiedade constante, como se estivesse esperando algo que nunca chegava. Esquecia conversas importantes. Perdia a paciência com o filho. E o pior, não conseguia mais ler um livro. Não por falta de tempo, mas porque, depois de 2 páginas, seu cérebro simplesmente desligava. Como se pedisse outra coisa. Algo mais rápido. Mês e colorido. Mês imediato. Ela não entendia. Sempre foi uma leitora voraz. Sempre teve foco. Sempre foi presente. Mas agora, parecia que algo dentro dela tinha sido reprogramado. E ela não lembrava de ter dado permissão para isso. Foi numa quinta-feira à noite que tudo ficou claro. Ou melhor, assustadoramente evidente. Clara estava na sala, assistindo um filme com o marido. Um filme que ela mesma tinha escolhido, que ela queria ver. Mas 15 minutos depois, ela percebeu que estava com o celular na mão. Sem ter decidido pegar. Sem ter sentido vontade. Simplesmente estava lá. E ela rolava o feed do Instagram, vendo coisas que não importavam, pessoas que não conhecia, produtos que não precisava. O marido perguntou: "Você está assistindo ou não?" Ela trancou a tela, colocou o celular no sofá e voltou para o filme. 5 minutos depois, ele estava na mão dela de novo. Ela nem tinha percebido. E foi nesse momento, naquele segundo de puro silêncio interno, que Clara entendeu algo aterrorizante. Ela não estava no controle. Aquilo não era uma escolha consciente. Era automático. Era como respirar e como piscar. Como coçar, uma coceira. O corpo fazia sozinho, sem pedir permissão, sem avisar. E o mais assustador, ela não lembrava de quando tinha começado a ser assim. No dia seguinte, Clara fez algo que nunca tinha feito. Ela decidiu observar a si mesma, como se fosse uma experiência científica. Afinal, ela era professora de biologia, sabia como o corpo funcionava. Ou achava que sabia. Ela pegou um bloco de notas e começou a anotar, ao longo do dia, todas as vezes que pegava o celular. Não para user, mas só para pegar. Sem motivo, sem intenção. Clara, ela anotou quando acordou e checou antes mesmo de levantar da cama. Anotou quando foi ao banheiro e levou o aparelho junto. Anotou quando preparou o café e deixou o celular ao lado. Anotou quando esperou o semáforo abrir no trânsito. Anotou quando sentou para almoçar. Anotou quando foi buscar o filho na escola. Anotou quando assistia TV. Anotou quando conversava com o marido. Anotou até quando estava no meio de uma aula, ensinando, e sentiu o impulso de olhar a tela. No final do dia, ela contou 63 vezes. 63 vezes ela tinha desbloqueado a tela. E a maioria, a grande maioria, não tinha motivo. Não era uma mensagem importante. Não era uma ligação. Não era trabalho. Era nada. Era só o impulso de pegar, de rolar. Como se o cérebro dela tivesse pedindo algo. Como se tivesse com fome. Mas não de comida. De outra coisa. E foi aí que ela lembrou de uma aula que tinha dado anos atrás. Sobre condicionamento. Sobre os experimentos de Pavlov. Sobre como o cérebro aprende a associar estímulos com recompensas. Sobre como é possível treinar um organismo. Qualquer organismo. A fazer algo automaticamente. Sem precisar pensar. Ela lembrou do cachorro que salivava ao ouvir o sino. E então, com um arrepio subindo pela espinha, Clara entendeu. Ela era o cachorro. E o celular era o sino. Deixa eu te explicar. O que acontece dentro do seu cérebro quando você pega o celular. E isso vai te assustar. Porque não é sobre força de vontade. Não é sobre caráter. Não é sobre ser fraco ou forte. É sobre química. É sobre biologia. É sobre um sistema que foi hackeado sem você perceber. Toda vez que você recebe uma notificação, uma curtida, uma mensagem, um comentário, qualquer coisa que te dê aquela sensação de alguém me viu ou algo aconteceu, o seu cérebro libera uma substância chamada dopamina. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Dopamina não é o prazer. Muita gente pensa isso, mas não é. Dopamina é a expectativa do prazer. É o desejo. É a antecipação. É aquele frio na barriga que você sente quando está esperando algo bom. É o que te faz querer mais.
É o que te faz procurar. É o que te faz repetir. E aqui está o truque diabólico. O cérebro não libera dopamina quando você recebe a recompensa. Ele libera quando você espera a recompensa. Quando você não sabe o que vem. É por isso que rolar o feeds é tão viciante. Porque você nunca sabe o que vem a seguir. Pode ser algo incrível. Pode ser algo chato. Pode ser uma notícia chocante. Pode ser um vídeo engraçado. Pode ser nada. E é justamente essa incerteza que te prende. É o mesmo mecanismo de uma máquina caça-níqueis. Você puxa a alavanca. Não sabe o que vai sair. E o seu cérebro, naquele momento de suspense, explode em dopamina. Não porque você ganhou, mas porque você pode ganhar. E toda vez que isso acontece, toda vez que você rola a tela e encontra algo minimamente interessante, mesmo que seja só um meme bobo ou uma fofoca aleatória, o seu cérebro registra. Então funciona. Vamos fazer de novo. E ele cria uma rota neural, um atalho, um caminho automático. Imagine que seu cérebro é uma floresta. No começo não existe caminho nenhum, mas toda vez que você passa pelo mesmo lugar, você vai pisando na grama, quebrando galinhos, abrindo espaço, e com o tempo, forma-se uma trilha. E quanto mais você passa por ali, mais fácil fica passar. Até que, eventualmente, aquele é o caminho que você segue automaticamente. Sem pensar, sem decidir. Só porque é o mais fácil. É assim que funciona o hábito. É assim que funciona o condicionamento. E é assim que o celular se tornou uma extensão do seu corpo. Você não precisa mais querer pegar o celular. Você só pega sem pensar, sem decidir. Como Clara fazia, 63 vezes por dia. Mas aqui está a parte mais sinistra de tudo isso. Você não foi viciado por acidente. Você foi treinado de propósito. Existe uma indústria inteira, bilionária, dedicada a estudar como fazer você voltar. Como fazer você clicar, como fazer você rolar, como fazer você ficar. E eles não fazem isso no escuro. Eles usam ciência, psicologia, neurociência, design comportamental. Tem gente, pessoas extremamente inteligentes, formadas nas melhores universidades do mundo, que acorda todo dia pensando: como eu faço essa pessoa gastar mais 5 minutos no aplicativo? E eles sabem exatamente o que fazer. Eles sabem que cores te atraem, que sons te chamam a atenção, que formas te fazem pausar, que padrões te fazem clicar. Eles sabem que se colocarem um número de curtidas em vermelho, você vai olhar mais rápido. Que se colocarem a notificação no topo da tela, você vai abrir mais vezes. Que se demorar só um pouquinho para carregar o feed, você vai sentir mais dopamina quando ele aparecer. Porque a espera aumenta a ansiedade, e a ansiedade aumenta a recompensa. Eles sabem que você é mais vulnerável de manhã, quando acabou de acordar, que você é mais vulnerável à noite, quando está cansado, que você é mais vulnerável quando está entediado, ou ansioso, ou sozinho. E eles usam tudo isso, não porque são maus, mas porque é o trabalho deles. Porque é assim que o sistema funciona. Porque a métrica de sucesso não é o seu bem-estar, é o tempo de tela, é o engajamento, é a retenção, é quantos segundos a mais você passa olhando para a tela. Porque cada segundo vale dinheiro. Vale anúncios, vale dados. Vale informação sobre você que pode ser vendida, analisada, usada. E você, sem saber, foi sendo moldado, treinado, condicionado, como um rato num labirinto, como um cachorro ao ouvir o sino. Como Clara, pegando o celular 63 vezes por dia. E o mais assustador, você nem percebeu, porque o treinamento foi tão gradual, tão sutil, tão bem feito, que pareceu natural. Pareceu que você sempre foi assim. Mas não foi. 10 anos atrás, você não checava o celular 60 vezes por dia. Você não sentia ansiedade quando esquecia ele em casa. Você não acordava de madrugada para ver notificação. Você não pegava o aparelho no meio de uma conversa. Você não rolava a tela enquanto assistia um filme. Você não levava ele para o banheiro. Você não dormia com ele do lado. Você não era assim, mas agora é. E você não lembra de ter escolhido isso. Clara começou a reparar em outras coisas. Ela notou que não conseguia mais esperar numa fila sem pegar o celular, que não conseguia mais sentar no sofá sem ele na mão, que não conseguia mais usar o banheiro sem ele, que não conseguia mais dormir sem checar só mais uma vez. Ela notou que o filho falava com ela, e ela ouvia, mas não escutava, porque estava olhando a tela, e que o marido reclamava, e ela pedia desculpas, mas 5 minutos depois estava fazendo de novo. Ela notou que sentia uma ansiedade estranha quando o celular não estava por perto, como se tivesse esquecido algo importante. Como se algo ruim pudesse acontecer, como se ela estivesse perdendo alguma coisa. E ela notou, acima de tudo, que não lembrava de ter decidido viver assim. Ninguém acorda um dia e pensa, sabe de uma coisa? Eu quero passar 4 horas por dia olhando para uma tela. Eu quero perder meu foco. Eu quero ficar ansioso. Eu quero sentir que minha vida está passando e eu estou só assistindo. Ninguém escolhe isso. Mas acontece,
porque não é uma escolha consciente. É um treinamento invisível. É um condicionamento silencioso. É uma reprogramação que acontece enquanto você acha que está só usando uma ferramenta. Mas a ferramenta também está usando você. E quanto mais você usa, mais ela te treina, mais ela te molda, mais ela te transforma. Até que você não consegue mais imaginar a vida sem ela. Clara decidiu fazer um teste. Ela ia passar um dia inteiro sem o celular. Só um dia, 24 horas. Parecia simples. Ela desligou o aparelho. Na sexta à noite, colocou na gaveta e foi dormir. No sábado de manhã, ela acordou e automaticamente esticou a mão para pegar o celular. Não estava lá. Ela sentiu um aperto no peito, uma urgência, uma sensação de que algo estava errado. Como se tivesse esquecido de trancar a porta, como se tivesse deixado o fogão ligado. Foi ao banheiro e ficou sentada lá, olhando para a parede, sem saber o que fazer com as mãos. Tomou café e ficou em silêncio, ouvindo o barulho da casa, algo que não ouvia há meses. Levou o filho ao parque e pela primeira vez em muito tempo, ela realmente viu ele brincar, sem pausar para tirar foto, sem checar a mensagem, só vendo. E foi bonito, mas também foi difícil. Porque toda hora, o cérebro dela pedia, como se tivesse fome, como se tivesse faltando algo. À tarde, ela se pegou abrindo a gaveta, sem motivo, só para ver se o celular estava lá. Tava. Desligado, ela fechou a gaveta, mas a vontade não passou. No final do dia, Clara entendeu algo importante. O problema não era o celular. O problema era o que ele tinha feito com ela. Porque o celular é só um objeto, um pedaço de vidro e metal. Mas o que ele representa, o que ele ativa no cérebro, o que ele treinou nela ao longo dos anos, isso era outra coisa. Isso era um padrão, um hábito, uma necessidade criada artificialmente. Sabe o que Clara descobriu depois de ler mais sobre o assunto, de conversar com especialistas, de entender como tudo isso funciona? Que o cérebro humano não mudou nos últimos 10 mil anos. Ele ainda funciona como funcionava na savana africana. Ele ainda procura por ameaças. Ainda busca recompensas rápidas. Ainda quer economizar energia. Ainda prefere o certo ao incerto. Ainda responde a estímulos visuais, sonoros, emocionais. O problema é que antigamente, esses estímulos eram raros. Você via uma fruta vermelha, dopamina, você ouvia um barulho estranho, adrenalina, você encontrava alguém do seu grupo, ocitocina. Mas hoje você recebe milhares de estímulos por dia, milhares de notificações, milhares de cores, milhares dos suns, milhares de rostos, milhares de informações. E o seu cérebro, que foi feito para viver numa savana tranquila, está tentando sobreviver numa selva digital. E ele não aguenta. Ele não foi feito para isso. E é por isso que você se sente cansado o tempo todo. É por isso que você se sente ansioso sem motivo. É por isso que você não consegue mais focar. Não é porque você é fraco, é porque seu cérebro está sobrecarregado. Está recebendo mais informação em um dia do que seus ancestrais recebiam em um ano inteiro. E ele não sabe processar tudo isso. Então ele entra em modo de sobrevivência. Ele fica alerta, ansioso, reativo, procurando ameaças, procurando recompensas, procurando algo que faça sentido no meio do caos. E ele foi treinado, sem você perceber, a procurar o celular toda vez que sente o menor desconforto, tédio, solidão, ansiedade, cansaço. O celular virou a solução automática para tudo. Tá entediado? Pega o celular. Tá sozinho? Pega o celular. Tá ansioso? Pega o celular. Tá cansado? Pega o celular. E você nem percebeu quando isso aconteceu. Porque foi gradual, porque foi sutil, porque parecia que você estava escolhendo, mas na verdade, você estava sendo treinado, condicionado, moldado. E agora, o celular não é mais uma ferramenta, é uma necessidade, é um reflexo, é uma parte de quem você se tornou. Hoje, Clara usa o celular de um jeito diferente. Não porque ela se livrou dele, mas porque ela entendeu o jogo. Ela desligou as notificações, colocou a tela em preto e branco, porque as cores vibrantes ativam dopamina. Deixou o aparelho em outro cômodo quando está com a família. E toda vez que sente vontade de pegar sem motivo, ela para, respira e pergunta para si mesma: eu quero fazer isso, ou eu fui treinada para fazer isso. E na maioria das vezes, a resposta é a segunda. Porque o cérebro dela não é viciado, ele só foi treinado, assim como o seu. E se você chegou até aqui, se você assistiu até o final, é porque algo nessa história te tocou. Porque algo dentro de você reconheceu. Porque você também já pegou o celular sem querer. Já rolou a tela sem motivo. Já sentiu aquela ansiedade estranha. Já esqueceu do que estava fazendo, porque foi checar só uma coisinha e tá tudo bem. Você não é fraco. Você só foi treinado. Mas agora que você sabe, agora que você vê o jogo, você pode começar a destreinar. Aos poucos,
Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Porque o seu cérebro não é viciado em celular. Ele foi treinado. E o que foi treinado pode ser destreinado. Agora me diz, quantas vezes você pegou o celular hoje sem motivo? Se esse vídeo te fez pensar, deixa um comentário e se inscreve no canal, mas só se tiver coragem de olhar para a verdade.